que estão, nesta altura, em termos de classificativa, na segunda posição, mas estão bem mais para trás na classificação geral. Pedro Matos Chaves, Sérgio Paiva eram um pouco mais lentos desta vez, perdiam 2,3 segundos para os vencedores. Pela nossa parte veio-nos atrasar de 15 segundos, que no rally destes não é fácil, e como se isso não bastasse, depois na terceira classificativa, na segunda passagem pela mesma classificativa fizemos um peão, perdemos mais 15 segundos. Adruzilo Lopes não começou bem o dia, mas pelos vistos, o seu irmão Vítor também tinha razões de queixa da primeira passagem pelos troços de Viseu. Além de perder tempo nas duas classificativas, nas duas passagens por qualquer uma delas, obrigou-nos a penalizar depois no parque e, efetivamente, comprometeu-nos de certa forma o resultado em termos de Fórmula 2, mas penso que ainda falta, estamos sensivelmente a meio do rally e vamos tentar chegar lá à frente. Ao sair do parque de assistências, Vítor Lopes e José Janela penalizariam 1 minuto e 50 segundos, o que os atirava para posições mais modestas do que o habitual. Adruzilo Lopes e Luís Lisboa estavam definitivamente ao ataque. Venceram 2,2 segundos a Pedro Matos Chaves, Sérgio Paiva e assinam novamente o melhor tempo numa classificativa. Chaves e Paiva conseguem já uma diferença que lhes permite gerir a vantagem que têm sobre Lopes, enquanto que Rui Madeira e Fernando Prata são os terceiros mais rápidos, com 4,1 segundos mais do que os vencedores. Bruno Magalhães, Paulo Moura andavam também muito bem numa luta que à partida não pareceria ser a deles, mas na frente continuava Adruzilo Lopes, Luís Lisboa, enquanto que Rui Madeira e Fernando Prata eram desta vez os segundos classificados. Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva podiam-se dar ao luxo de levantar um pouco mais o pé. Miguel Campos, Carlos Magalhães eram os quartos classificados. Lá mais para trás havia uma luta bem interessante de seguir. Era justamente aquela que opunha Bruno Magalhães a Pedro Dias da Silva. Lutava-se pelo segundo lugar do Grupo N e a maré estava de feição para Bruno Magalhães e Paulo Moura. Pedro Dias da Silva, Mário Castro eram assim os terceiros classificados no agrupamento. Vítor Lopes, José Janela eram rápidos quanto baste para assinarem melhores tempos na Fórmula 2, mas a penalização viria a arredá-los dos lugares da frente. Lá mais atrás, Vítor Pascoal, que trazia ao seu lado Felisberto Teixeira, que trocava as duas pelas 4 rodas e sentava-se no banco da direita. Ao volante do Fiat Punto Kit Car, José Pedro Fontes e Nuno Rodrigues da Silva comandavam a Fórmula 2. Muito rápidos neste agrupamento eram também José Araújo e Pedro Barbosa. Acho que não há espaço para gerir porque qualquer furo, qualquer desatenção nestes troços, a vantagem ainda é curta para isso. Acho que temos que andar depressa e o mais depressa que pudermos ao ataque sem fazer erros. Um balanço da parte da manhã francamente positivo para Pedro Matos Chaves. Na segunda posição andava Rui Madeira. Podíamos ter melhorado se calhar 3, 4 segundos nestes troços. Na primeira passagem, sobretudo, hesitámos nos 2 troços um bocadinho. Há algumas zonas, a primeira vez que fazemos estes troços. É pena, mas de qualquer das formas ainda há muito rally e esta parte da tarde muita coisa pode acontecer. E chegamos ao fim da manhã com todas as atenções a centrarem-se nas provas dos homens da frente. Pedro Matos Chaves, Sérgio Paiva comandavam, Rui Madeira, Fernando Prata eram os segundos, a pouco mais de 2 segundos. Adruzilo Lopes e Luís Lisboa poderiam ter ainda uma palavra a dizer, estavam a 26 segundos dos líderes. Miguel Campos, Carlos Magalhães eram os líderes do agrupamento de produção. Na Fórmula 2 comandavam José Pedro Fontes e Nuno Rodrigues da Silva. Recordamos que Vítor Lopes e José Janela tinham uma penalização de estrada. Para a segunda secção, passagens pela Senhora do Castelo, Vozela e Muna.
Adrosil Lopes, Luís Lisboa estão nesta altura a dar o tudo por tudo, com um andamento verdadeiramente diabólico ao volante do Peugeot 206 WRC. Começam a recuperar segundo após segundo e, pelos vistos, ainda tudo está muito longe de estar decidido em termos de campeonato nacional de rallies. E pela estrada iam ficando espalhados alguns dos concorrentes do campeonato nacional de rallies de clássicos. Lopes e Lisboa sempre muito rápidos, numa zona verdadeiramente de cortar a respiração, como esta aqui. Pedro Matos Chaves, Sérgio Paiva realizam o segundo tempo com mais 2,2 segundos que os homens da Peugeot, e o mais baixo do pódio na classificativa fica para Rui Madeira, Fernando Prata, com mais 4,1 segundos do que os líderes. Miguel Campos, Carlos Magalhães tinham certamente os olhos postos nos homens da frente, pois o azar de uns era a sorte destes. Vítor Lopes, José Janela continuavam a ser muito rápidos na Fórmula 2. Entretanto, a barra estabilizadora do Fiat Punto Kit Car partia-se e José Pedro Fontes e Nuno Rodrigues da Silva perdiam alguns segundos. Continua a maré de Adrosil Lopes e Luís Lisboa e assinam mais um melhor tempo. Mas a diferença é magra, apenas um segundo para baterem Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva. Os homens do Toyota não se distraíam e andavam sempre num ritmo muito forte, pois Adrosil Lopes e Luís Lisboa está mais que provado que são adversários de respeito. Continuamos na 8ª prova especial de classificação. Estamos nesta altura com Rui Madeira e Fernando Prata. Dentro de poucos metros, a sorte vai bater à porta do SEAT. Madeira e Prata estavam apostados em se despedirem com uma vitória, mas mais uma vez a sorte e a SEAT estão de costas voltadas. A estrada muito suja será a responsável pela saída de pista que Madeira e Prata sofrerão já de seguida. É nesta direita que Rui Madeira perde o controle do SEAT. A prova terminava assim mais cedo que o previsto. Bem, foi que nesta direita estava cheio de areia, mesmo muita areia. Penso que já agora gostaria de falar que já é bom pensar se realmente os carros clássicos devem passar primeiro que os carros do Nacional. O que é certo é que nós apanhámos bastante areia e eu cortei a curva o melhor que pude, e quando dei passei de quarta para terceira, salvador a fundo, o carro saiu de frente, pronto, e não houve nada a fazer. Pedro Dias da Silva, Mário Castro davam tudo por tudo, mas algo não estava bem no motor do Mitsubishi. No SEAT é que as coisas não estavam mesmo nada bem. Os pilotos terminavam a prova a pé. Bruno Magalhães e Paulo Moura conseguiam assim mais alguns segundos de vantagem em termos de segundo lugar do agrupamento de produção. Pedro Matos Chaves, Sérgio Paiva voltam a assinar os melhores tempos e são nesta altura novamente os mais rápidos na 9ª classificativa. 2,1 segundos é